Respeitável público, o espetáculo vai começar. E espetáculo que se preze não tem tigres, leões, elefantes e nem show de orcas. Tá, né? Que aqui no Brasil, show de orcas nunca teve mesmo, né? Mas nos Estados Unidos isso rola demais. Quer dizer, rolava, né? De acordo com o SeaWorld, que é aquele parque aquático famosão lá da Flórida, o mundo está mudando. E o jeito é mudar junto com ele. No parque já não rola mais o programa de reprodução de baleias orcas, muito menos o cativeiro. E eles não são os únicos. No Ringling Bros, que é um dos primeiros circos da história, também já não rola mais apresentação com elefantes. E deixa eu te contar uma coisa, esses shows com animais aí já nem estavam bombando tanto mais assim. Com os movimentos tipo o veganismo, as bilheterias meio que despencaram mesmo. Mas peraí, veganismo? Como assim? Por acaso tem alguém jantando as orcas e os elefantes? Temas de buena. Oi gente, olha eu aqui de novo e hoje eu cheguei para falar sobre o veganismo e a proteção aos animais. E antes que você me pergunte... Vegano não é aquele pessoal que não come carne? O que isso tem a ver com shows de animais de circo e tudo mais? Aí é que tá, tem tudo a ver. O veganismo é um dos principais movimentos contra a exploração de animais para fins de entretenimento, tipo tourada, rinha de galo, corrida de cavalo e o treinamento de elefantes e shows de baleias orcas que eu acabei de falar. E vamos combinar que respeitável público ou público respeitável não passa pano para crueldade com animais, não. Muita gente acha que é só uma questão de alimentação, mas o veganismo, na real mesmo, é uma filosofia bem ampla. Para facilitar, eu peguei um resumo da Vegan Society, que foi quem inventou esse termo, veganismo. Eles falam assim: veganismo é uma filosofia e estilo de vida que busca excluir, na medida do possível e praticável, todas as formas de exploração e crueldade contra animais na alimentação, vestuário e qualquer outra finalidade. Então, além de não comer nada de origem animal, tipo carne, leite, ovo e mel, essa galera também não usa cosmético testado em animal, nem roupa feita com pele de animal, nem compra bicho em pet shop. Ou seja, uma pessoa que é vegana faz todas as escolhas de vida dela pensando em não apoiar ou financiar a exploração dos animais. Por outro lado, tem o pessoal que reduz ou até corta o consumo de produtos de origem animal na alimentação. Esses são os vegetarianos, que é, por exemplo, quem para de comer carne, frango, peixe, mas, por outro lado, continua consumindo queijo e ovo. Somando esses dois grupos, uma pesquisa do Ibope de 2018 mostrou que 14% da população brasileira se considera vegetariana. Só para você ter uma ideia, em 2012 esse número era de 8%, então assim, cresceu bastante, né? Só que antes da gente pensar que a indústria da carne está prestes a falir, é legal prestar atenção num detalhe aqui. Apesar de o mundo ter cada vez mais gente adepta ao veganismo e ao vegetarianismo, a demanda por carne e outros produtos animais ainda não está diminuindo. Para você ter uma ideia, a produção de carne hoje é 5 vezes maior que no início dos anos 60. E a ONU acredita que a demanda vai continuar crescendo no ritmo de 1,4% ao ano até 2024. Como assim? Não faz sentido nenhum, né? Calma que eu te explico. Para início de conversa, a população do mundo só aumenta. Quanto mais gente, mais carne é necessária para alimentar todo mundo. E outra, comer carne tem muito a ver com poder aquisitivo. Quanto mais as pessoas sobem de vida, que é o que rola nos países emergentes, mais elas tendem a comer alimentos mais caros, tipo carne. E tem outra, com a tecnologia disponível hoje em dia, é muito fácil e rápido produzir carne. E por causa disso, a produção só aumenta. Por outro lado, a gente ter o veganismo em evidência ajuda a impulsionar debates bem cabeçudos. Então, em vez de você ficar pensando aí se vai ou não devorar um cheeseburger depois de assistir esse vídeo, dá só uma olhada nisso aqui. Um dos principais motivos para alguém querer lutar contra a exploração animal é um conceito chamado senciência. Você já ouviu aquela ideia de que o homem é um animal racional e os outros animais são irracionais? Pois é, esse é um jeito de pensar que já
ficou meio ultrapassado, na verdade. Hoje em dia, a ciência e a filosofia têm outras formas de entender a inteligência dos seres vivos que não são humanos. E essa treta é antiga, viu, gente? Lá no século 6 a.C., o filósofo Pitágoras defendia que os animais eram seres humanos reencarnados e que por causa disso era errado se alimentar deles. Tanto que por muito tempo quem não comia carne era chamado de pitagórico. Só que o pensamento que pegou mesmo, que viralizou lá na época, foi o defendido por Aristóteles, que colocava o ser humano no topo. E aí, abaixo dele, vinham os animais, seres irracionais criados para satisfazer as necessidades do ser humano. Ou seja, nem o ser humano era considerado um animal. E aí o que acontece? A igreja também pensava desse jeito. E aí deu ruim, né? Porque afinal de contas, era ela que comandava o pensamento de geral lá na Idade Média. Daí, para completar, chegando no iluminismo, vem o Descartes e diz: penso, logo existo. Mas peraí, se animais são seres irracionais, eles não pensam, logo, eles não existem? Deu ruim aí, né? Ainda bem que o Voltaire e o Rousseau depois apareceram para dar uma apaziguada aí na coisa, defendendo que os animais tinham memória, inteligência, sentimentos, tudo de um jeito um pouquinho diferente dos seres humanos. Tá, beleza, mas você concorda comigo que se os animais raciocinam ou não, isso não deveria influenciar a forma que eles são tratados? Esse debate veio à tona com um filósofo chamado Jeremy Bentham. Para ele, a questão não girava em torno de saber se os animais eram capazes de raciocinar ou falar, mas sim se são passíveis de sofrer. Do ponto de vista biológico, essa questão de consciência é meio complexa, sabe? O entendimento mais comum é que um ser pode ser considerado consciente quando ele é capaz de agir por outras motivações que não sejam puramente o instinto. Para isso, o ser vivo precisa ter estruturas neurológicas. E quem é que tem essas estruturas? Uai, os mamíferos, aves e até animais tipo o polvo, por exemplo. Só para você ter uma ideia, rola por aí um monte de estudos científicos que buscam provar essa capacidade em algumas espécies. Galinhas que sentem empatia, golfinhos e elefantes que se reconhecem no espelho, polvos que resolvem problemas super complexos. Então assim, será que a espécie humana realmente é superior às outras? Vamos ver como a filosofia vegana enxerga essa relação? Ado, salte fora do quadrado. Ado, salte fora do quadrado. Beleza, pessoal do Salto. O vegano periférico, ele surge primeiro quando eu tenho uma compaixão pelos animais, tenho empatia pelos animais e eu quero deixar de contribuir com o sofrimento deles. Eu não quero mais financiar a morte desses animais. Eu decidi isso em 2015, vai fazer 5 anos que eu não como mais animais. Caiu um caminhão com porcos no Rodoanel, assim, e eu já tinha muito carinho por cães e gatos, eu tinha um cachorro, eu tinha gatos, e eu tinha uma relação muito forte com eles, assim. E quando aconteceu isso, que eu pude ver o outro lado na internet, porque eu assisti vários vídeos de ativistas mostrando esses porcos felizes, esses porcos bem. E aí, a partir daí, eu comecei a pesquisar sobre a indústria da carne. Eu jogava no Google, jogava na internet, estava o tempo inteiro lendo algum livro, pesquisando muito, conversando com pessoas, entrando em grupos na internet. E até que eu achei um documentário e alguns artigos que mostravam que os porcos são tão inteligentes e até mais inteligentes que os cães. Quando eu vi isso, eu falei, não é possível que eu estou contribuindo com isso, não é possível que eu estou comprando, que eu estou contribuindo com a morte desses animais, que eu estou pagando para pessoas matarem esses animais para eu comer. E aí eu falei, não, carne eu não como mais, nunca mais, chega, não quero mais consumir produtos de origem animal. Aí a página vegana que ela surge porque eu me senti deslocado dentro do movimento vegano. Eu senti que era um movimento muito elitizado, muito excludente. Eu não senti que era um movimento que abraçava pessoas da periferia, que não tinha representações negras dentro do movimento. E eu me sentia muito deslocado, muito fora de tudo isso. A gente queria mostrar que é possível você ser pobre, ser periférico e ser vegano ou ser qualquer outra coisa, acreditar numa causa, lutar por alguma coisa. Gente, o Eduardo é um cara muito legal. Vocês precisam conhecer de perto o trabalho que ele faz junto com o irmão dele no Vegano Periférico. Sério, a gente precisa cada vez mais se ligar em iniciativas como essa daí. Mas, continuando aqui com o nosso raciocínio, o negócio é, se uma galinha
pode mesmo sentir empatia e um elefante pode ter depressão? O que torna os outros animais tão diferentes do ser humano assim? Será que não está na hora de estruturar direitos para os animais também? Numa conferência da ONU, lá nos anos 70, um coletivo apresentou uma proposta de declaração dos direitos dos animais. O documento é tipo um guia para os países repensarem medidas que tenham a ver com o assunto. Na prática mesmo, as ações para barrar a exploração animal são pontuais. Em Nova York, por exemplo, já é proibido comercializar aquele foie gras. Eu não sei nem como é que fala. Foie gras. Enfim, é aquele patê de fígado que eles fazem enfiando comida pela goela do pato até ele quase explodir, sabe? Então, não pode mais vender. Nos Estados Unidos também temos startups bem visionárias que fazem carne de laboratório. Como assim? Carne de laboratório. A Memphis Meat, por exemplo, fabrica carne a partir de células de animais cultivados em laboratório. Já a Beyond Meat e a Impossible Foods fazem a mesma coisa, só com base em proteínas vegetais. E sabe quem é que já investiu milhões de dólares nessas empresas todas aí? Ninguém menos que o Bill Gates. Mas até a gente criar uma cultura de consumo em torno desse tipo de alimento, tem muito chão pela frente ainda. Por isso, o que pega agora é a necessidade de se estabelecer direitos para os animais. Na Espanha, isso já rola. Em 2017, o parlamento aprovou uma medida para que os animais passassem a ser reconhecidos juridicamente como seres vivos e não como objetos. Outros países, tipo Alemanha e Portugal, também têm leis parecidas e até o Brasil já está chegando lá. Em 2019, o Senado aprovou um projeto de lei que cria um regime jurídico especial para os animais, que deixam de ser considerados coisas. A Aline e a Amanda até falaram sobre isso num aulão de revisão que a gente deu aqui. Vocês chegaram a assistir? Se não, o link tá aí na descrição. Mas enfim, elas citaram como repertório para crueldade como os animais a Cruella de Vil, que é a antagonista do filme 101 Dálmatas. Vocês lembram que ela usava casacos de pele feitos de cãezinhos? Depois corre lá para assistir esse aulão que foi bem legal. Mas voltando aqui aos direitos dos animais, com certeza você deve estar se perguntando. No Brasil só tem esse projeto de lei aí? A nossa Constituição não tem nada mais assim que defenda os animais, não? Então, assim, com muito esforço mesmo, dá pra gente tirar alguma coisa. Peraí que eu explico. O capítulo 6 da Constituição, o do meio ambiente, fala que todos têm direito ao meio ambiente equilibrado. Daí lá no inciso 7º diz que isso é dever do poder público. Quer ver? Olha aí. Inciso 7º. Proteger a fauna e a flora vedadas na forma da lei as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade. Então, assim, presta atenção que a Constituição diz que é proibido submeter os animais à crueldade. Mas eu te pergunto, o que é crueldade? O que não é crueldade? Nossa. Você concorda que as pessoas têm pontos de vista diferentes sobre isso? A Constituição precisava ser mais específica, né? Daí, nessa brecha imensa, nessa cratera que fica aí no meio da Constituição, o Estado acaba criando uma legislação própria. O Rio de Janeiro, por exemplo, proibiu a rinha de galo. Pernambuco proibiu o circo com os animais. Mas o que vale para um, infelizmente, não vale para todos. Quem é vegano defende que a única forma completamente ética de lidar com os animais é não se aproveitar deles em benefício próprio de jeito nenhum. Mas não dá para negar que essa é uma indústria que gera muita grana e que não é nada simples mudar tudo isso da noite pro dia. Você quer ver? Em 2019, a pecuária movimentou 494 bilhões de reais no Brasil, o que dá mais ou menos 7% do nosso PIB, Produto Interno Bruto. Por causa disso, além de refletir sobre o impacto das nossas escolhas pessoais, é legal saber o que tem sido feito pela nossa iniciativa privada, cobrar o cumprimento de medidas que já existem, ou seja, entender as iniciativas que ajudam de alguma forma a evitar a exploração animal. Quer ver? Vou dar um exemplo. Você sabia que existe um santuário de elefantes na Chapada dos Guimarães? É uma organização sem fins lucrativos que acolhe animais resgatados de lugares tipo circos na América do Sul inteira. E não, relaxa que não tem nada a ver com aquele documentário Tiger King da Netflix, não. Quando a instituição é séria mesmo, normalmente não pode nem fazer visita. É que como os animais resgatados não conseguem se readaptar à natureza, o santuário é uma alternativa para eles terem uma vida digna o mais próximo possível do que eles viveriam normalmente. E tem vários deles por aí que acomodam muitas espécies diferentes. É um trabalho muito bacana que com certeza vai despertar a sua Luísa Mel interior. Por hoje é isso, galera. Eu vou ficando por aqui e deixo vocês
mais com a minha amigona Amanda Kimi, que vai te ajudar a construir uma redação nota 1000 com alguns dos repertórios que eu falei aqui. No mais, obrigado, um beijo e corta! Oi gente, tudo bom com vocês? No Manda 1000 de hoje a gente vai trabalhar a seguinte frase temática: o veganismo e o combate à crueldade com animais no Brasil. Eu não sei se pra você ficar sem comer carne é uma coisa muito difícil, mas eu tenho certeza que todos nós concordamos que a crueldade com animais em hipótese nenhuma é justificável, né? Eu não sou vegana, mas acho que podemos minimizar o nosso consumo de carne com umas iniciativas bem legais, tipo a Segunda Sem Carne. Você já ouviu falar dela? Essa é uma campanha bem bacana que surgiu nos Estados Unidos lá em 2003 e que já está presente em mais de 40 países. Sem falar que ela tem o apoio de ninguém menos que Paul McCartney. E ter o apoio de uma pessoa tão importante assim faz essa ideia chegar em vários lugares. Olha, se você não está acostumado, ficar sem comer carne pra sempre pode ser um pouco difícil, mas um diazinho só é de boa, né? Então, fica essa dica aí para caso você queira apoiar esse movimento. Mas lembre-se, essa é uma campanha de conscientização, ou seja, não é para se empanturrar de carne no final de semana e ficar só na Segunda Sem Carne, né? Agora, sem mais delongas, vamos para nossa redação modelo sobre o veganismo? Já de cara, na sua introdução, você pode e deve começar com uma contextualização. A gente aqui do Salto adora trazer conhecimentos da sua realidade para o texto. Foi por isso que eu resolvi trazer a Lisa Simpson. Apesar de ela não ter sido citada pelo Pedro, eu não consigo deixar esse repertório de lado. Então, olha só como é que ficou. Em um dos episódios da série da animação Os Simpsons, a personagem Lisa cria a consciência de que os animais são seres sencientes. E é nesse cenário que ela aprende sobre ideologia vegana, tornando-se uma grande ativista dos direitos dos animais. Repara só, a gente não trouxe a contextualização da Lisa de qualquer forma, mas procuramos trazer palavras da frase temática e também das ideias que seriam desenvolvidas, para deixar nosso corretor avisado de que a gente entendeu sim o tema, tá bom? Depois disso, a gente parafraseou o tema da redação, mostrando a relação do tema com a Lisa e falando do veganismo, mas com as nossas próprias palavras. E tem mais, a gente também não deu bobeira e já foi logo mostrando para o corretor o que pensamos sobre o tema. Ficou assim. Logo, percebe-se que a obra ficcional é uma clara ilustração de como o veganismo é indispensável para proteger a vida dos bichos. Presta atenção na palavra indispensável, porque ela não apareceu aí à toa. Ela é uma marcação clara de opinião. Assim, o corretor entende que a gente domina os modalizadores discursivos, que são justamente esses elementos que dão conta de mostrar o que a gente pensa sobre as coisas. Você também pode usar no seu texto palavras como essencial, relevante, fundamental. Tem certeza que vai ficar uma belezura. Daí, na terceira e última frase da introdução, apresentamos a tese com os argumentos que vamos trabalhar, fazendo uma apresentação do nosso projeto de texto. Você quer ver só? Então olha aí. Nesse sentido, é válido ressaltar que não só o consumo de carne incomoda os veganos. O uso de animais para fins de entretenimento e a falta de mobilização social também são apontados como problemas. Dá só uma olhada que aqui foram apresentados dois problemas que serão trabalhados no texto: o uso de animais para fins de entretenimento e a falta de mobilização social. No desenvolvimento 1, vamos trabalhar o problema 1, o uso de animais para fins de entretenimento. Para isso, podemos dizer que, a partir desse cenário, pode-se afirmar que os animais, apesar de serem considerados irracionais, sentem dor. Daí, em seguida, é importante trazer um repertório sociocultural, que pode ser aquilo que o Pedro estava falando, sabe? Sobre as mudanças no Código Civil. Você quer ver uma sugestão? Ainda assim, de acordo com o portal de notícias G1, o Código Civil tratava esses seres como objetos até 2019. Desse modo, as rinhas de galo e o uso de elefantes em circos encontravam um respaldo jurídico, mesmo submetendo esses bichos à dor e a condições de insalubridade. Mas não basta só citar todas essas coisas. É importante relacioná-las com o tema de redação e mostrar o que você pensa sobre elas. Daí, você pode deixar claro que o veganismo é importante como forma de proteção dos bichos maltratados. Chuchu, beleza! Acabamos o primeiro parágrafo de desenvolvimento. Feito isso, a gente vai para o nosso desenvolvimento 2. E o que a gente precisa fazer nele? Retomar o problema 2, ué. E qual é mesmo? A falta de mobilização social. Daí, eu posso começar meu terceiro parágrafo dizendo que, no entanto, é indubitável que o poder público não é capaz de abarcar sozinho a responsabilidade de proteção aos animais, requerendo a ajuda da iniciativa privada e da sociedade. Viu aí? Olha só, no final do primeiro parágrafo de desenvolvimento, a gente terminou com uma ideia positiva, que é importante
importância do veganismo. Por isso, começamos a outra ideia com no entanto, para mostrar que agora vamos problematizar o que parecia bom. E para comprovar essa problematização, eu vou precisar novamente de um repertório sociocultural, que pode ser o Santuário dos Elefantes, que o Pedro já citou e que é uma organização muito legal. Vamos ver como que fica? Nesse contexto, destaca-se o Santuário dos Elefantes na Chapada dos Guimarães, que é uma organização sem fins lucrativos, comprometida com o resgate e o acolhimento de animais circenses. E aí, agora é só desenvolver o assunto. Você pode dizer que os movimentos de amparo aos bichos ainda não são expressivos no Brasil e que se concentram em ativistas veganos e vegetarianos. E se você quiser, você pode justificar essa falta de mobilização com um argumento de especismo, que o Pedro estava falando, de que os seres humanos se sentem superiores às demais espécies. Lembrou aí? Se não lembrou, volta no vídeo lá na parte do Pedro. Daí, para encerrar o parágrafo, é legal deixar tipo um spoiler, sabe? Na última frase do seu desenvolvimento 2, você pode deixar claro que existe um problema que precisa ser resolvido, já que é justamente isso que você tem que fazer na sua conclusão. Quer ver só como que a gente aqui do Salto fez? Diante do exposto, fica claro que o problema do especismo precisa ser desconstruído para que ocorra um combate real e significativo aos maus-tratos contra os bichos, extrapolando a esfera pública e o ativismo vegano. Você tá me acompanhando até aqui? Então agora que eu disse isso, que a responsabilidade precisa extrapolar a esfera pública, eu vou ter que oferecer para o corretor uma solução, que vai vir na minha conclusão. Essa conclusão precisa ter 5 elementos: um agente, uma ação, um modo ou um meio, um efeito e um detalhamento, que pode ser de qualquer um desses elementos. Aqui no Salto, a gente gosta de brincar que a conclusão precisa ter 4 perguntinhas de ouro. Quem faz o quê, como, para quê, sendo como ou qualquer um desses elementos bem detalhadinho. Vamos ver uma proposta? Quem? O governo. Deve fazer o quê? Deve aplicar esforços no apoio a ONGs e iniciativas de combate aos maus-tratos contra animais, a exemplo dos movimentos liderados por veganos e vegetarianos. Como? Por meio da compra de espaço publicitário em programas televisivos. Detalhamento do como, em que serão veiculadas propagandas que denunciem o especismo. E para que o governo deve fazer isso? Para que haja união de esforços públicos e privados, além de incentivo ao engajamento da população, que precisa ser informada de como pode ajudar. Daí, gente, para fechar com chave de ouro, falta a cereja do bolo. Lembra que no último episódio eu falei sobre o texto cíclico? Então aqui, a gente pode usar a nossa última frase para fazer uma conexão com a primeira frase do texto. Vamos ver como que fica? A partir disso, mais pessoas da realidade, como a Lisa da ficção, poderão se tornar conscientes sobre a senciência dos animais. Ah, mas ficou lindo demais, né? E olha só que agora vem a melhor dica das galáxias. Essa última frase também serve como detalhamento do para quê, que é o nosso efeito. Os corretores gostam muito disso. Eles consideram esse recurso que usamos aqui como um efeito do efeito, e isso enriquece o seu texto. Curtiram? Então deixa seu like, comenta aí embaixo, se inscreve no canal. No mais, eu queria deixar claro para vocês que essa é apenas uma sugestão de redação aqui do Salto. Existem outras maneiras de você alcançar o tão sonhado 1000. A gente usou esses repertórios, mas existem muitas outras centenas de milhares de notícias, filmes, livros sobre o tema que você pode explorar. O importante é você ter um projeto de texto bem definido e mostrar para o corretor que você sabe defender seu ponto de vista e trabalhar bem os seus argumentos. Então, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse episódio e, como eu sempre digo, um beijo e um queijo, até mais! Ei, ps, opa! Não vai embora ainda não, Zé. Eu tenho uma notícia que eu tenho certeza que você vai gostar. Sabia que esse tema de redação que a gente tratou nesse vídeo faz parte de um eixo temático? Eu não sei se você já estudou temas por eixos antes, mas pode ter certeza que essa é a melhor forma de você pontuar alto na sua redação. Nós aqui do Salto temos um curso com uma metodologia top das galáxias para você que tem pouco tempo para estudar, mas precisa mandar bem na sua redação do Enem mesmo assim. Então, para saber mais, clica aí no link que eu deixei na descrição. Até mais, um beijo e corta!